Talvez uma questão, outro dado também do meu TCC foi o percentual de ateus espiritualistas, né? Às vezes Ah, muitas tá. pessoas esquecem que é possível essa concepção de uma espiritualidade ateísta, né? De pessoas que não têm uma crença em um Deus, né, de uma divindade ou várias divindades, mas creem em algumas concepções espirituais, em vida É, após a morte, né, em e- astrologia, em reencarnação, mas sem a necessidade de uma divindade, de um ser inteligente superior, né? É possível. Eu, praticamente, sou materialista, né? Não, e boa parte, principalmente dos ateus militantes, né, dos neoateístas, pega esse materialismo, né, de rejeitar tudo que seja sobrenatural, espiritual. Mas ainda há identidades ateístas que são espiritualistas. Né? mas esse número seu, ele está muito parecido com o livro que eu comentei. O livro que eu comentei anteriormente, Variedades do Ateísmo, né, que tá, é Variety of Atheism in Science. O livro foi baseado em um estudo muito grande, ele também achou algo parecido. Ele achou em torno de 60% de ateus, mais ou menos 1% com o seu número. Só que esse foi feito dentro da comunidade científica, né, era só cientistas, né? Tanto nos Estados Unidos quanto. Foi uma amostra grande, 22 mil pessoas, né, tanto nos Estados Unidos quanto gente ateu pra caramba, cientista. E eles acharam bastante. Então, eles acharam em torno de 6%, me fala a memória, de ateus na comunidade científica que são espirituais. Só que eles não. Comentei isso no meu livro que eu vou lançar agora, Einstein e o Ateísmo, porque Einstein era meio espiritual. Então, eu até acho que se Einstein tivesse hoje, ele não teria nenhum conflito, porque para escrever o livro eu vasculhei coisas que eu encontrei do Einstein, cartas, coisas e tal, e não há nenhum sintoma de que Einstein não seria ateu hoje, né? Acho que Einstein estava na época tentando se esconder de possível perseguição, então ele usou que Deus Spinoza como escudo, né? Acho que é a hipótese mais provável. Então esse ateu espiritual que você achou na sua pesquisa também existe no mundo científico, né? E o Sam Harris é o maior exemplo, né? Com o livro Despertar dele, Inclusive, é uma das fontes que eu cito é o Despertar do Sam Harris, né? Esse espiritualismo sem religião que ele propõe. Né? sim. Eu até tive esse debate lá no canal do Ativista Ateu do Brasil com o Marco Prata e muitos ateus têm dificuldades com essa ideia mesmo. Né? Quando você fala de ateu, a pessoa logo pensa um ateu racionalista mesmo, que não acredita em nada. Eu até brinco que o budismo é uma religião ateísta, porque tecnicamente, se você não acredita em Deus, tecnicamente você é ateu. Né? Então, assim, às vezes eu acho até um pouco perigoso as pessoas começarem a colocar o ateísmo como se fosse uma espécie de racionalidade absoluta, né? O ateísmo, se a gente for pegar desde a Grécia Antiga, né, do termo ateus, né, ele é o sem Deus, né? E a gente vai ter vários contextos, né, do que seria uma pessoa ateia, e eu trago aquela síntese histórica do ateu da antiguidade, que era a pessoa que não tinha proteção dos deuses, né, que era ausente dessa proteção, né? O ateu que rejeitava os deuses politeístas, mas que tinha uma crença num deus monoteísta, né? Uma divindade monoteísta, e que era considerado ateu por não conceber os deuses, né? Da religião hegemônica. E hoje, né, desde ali da idade moderna, ali com o iluminismo, a gente já tem essa concepção mais da descrença, né? Da descrença em divindades, né, de modo geral. E aí, os vários tipos que a gente vai tendo essas subdivisões, como ateísmo positivo, ateísmo negativo, ateísmo militante, ateísmo moderado, ateísmo prático, ateísmo natural, e são várias que que vão formando a identidade, né, para ver como ela é plural, né, como ela não é uma identidade única e muitas coisas se misturam em si, né. Inclusive chega aos ateus espiritualistas também, né, que tem essa espiritualidade, mas são pessoas que podem se dizer que são ateus porque são sem deuses, né? Não tem essa concepção de um ser inteligente superior, né? De um criador, mas acredito em outras formas de espiritualidade, mas assim, sem uma autoridade divina, assim, né? Digamos, por trás. E deixar um abraço pro Mike aí que tá no Ah, chat tá aí. aqui acompanhando. Então, mas eu acho que deve tomar um pouco de cuidado. Eu não sei, não conheço a sua pesquisa bem, mas a impressão que me passou é que a sua pesquisa falava de ateu espiritual acreditando em fantasmas. É isso ou não? Eu citei alguns exemplos, né, de vida após a morte, né, reencarnação, astrologia, muitas acreditando em horóscopo, algumas superstições, algo que não necessariamente tem uma ideia de Deus, né?
envolvida Mas nisso. o motivo que eu pergunto que eu falei isso, porque a gente não dá pra não amarrar o Sam Harris de forma equivocada. O Sam Harris, quando ele fala ateu espiritual, o Sam Harris não está dizendo para você acreditar em fantasmas. O Sam Harris ele redefine a espiritualidade de forma secular. Então, ele não acredita em fantasmas, ele não. O que ele na verdade, eu acho que ele se arrependeu daquele livro, porque teve uma entrevista que eu acho que ele meio que. Acho que foi com o Alex O'Connor, que ele meio que falou que não foi uma boa ideia o livro, porque ele não está falando, ele chega até a comentar que existem dois tipos de espiritualidade, né? Tem a espiritualidade, a espiritualidade, a espiritualidade tipo mecânica quântica, né? A espiritualidade estilo mecânica quântica e a espiritualidade estilo religião, né? Que é cobra falante, né? Ele fala que no livro ele defende nenhum nem outro, né? Ele fala que nem é cobra falante, né? Que é específico das religiões abraâmicas, e também nem é que a espiritualidade cósmica quântica que o pessoal inventa, né? E fala que a gente fica preso nas duas. Então, acho que eles tomar cuidado, porque a palavra espiritualidade no livro de Sam Harris é muito. Ele redefine a palavra, né? Ele coloca a espiritualidade como uma espécie de transcendência que acontece na nossa mente, né? Meditação, coisa e tal, mas isso não tem nada a ver com superstição. Ele fala que é uma espiritualidade que não exige você acreditar no absurdo. Então, acho que tomar cuidado para a gente não amarrar o Sam Harris em superstição. Não, sim, o Sam Harris ele até fala dessa espiritualidade no sentido secular, né, da palavra, né, dessa questão bem metafísica, mas e eu trabalho ali com esse conceito do Sam Harris que ele traz no livro Despertar, mas ainda assim há aqueles ateus, né, aquelas pessoas que têm uma identidade ateísta que sim acreditam em fantasmas, tem essa nesse sentido tradicional do que a gente conhece por espiritualidade, negando a existência de Deus ou de outros deuses, mas que acabam tendo essas crenças no sobrenatural nesse sentido, né, de às vezes uma reencarnação, uma vida após a morte, mas sem um Deus, né? Não acredito em Deus, mas eu tenho eu cultivo esse tipo de crença. Eu especialmente, eu acho talvez bizarro, mas não acho incompatível com o ateísmo. Eu já tive essa conversa no Ativista Ateu do Brasil, eu já vi alguns debates também no próprio Atheist Experience, aquele podcast norte-americano, e eu não vejo contradição, né? Acho que quando uma pessoa fala que não acredita em Deus, isso não implica necessariamente que a pessoa. O próprio Rich Dawkins fez uma piada com o Brian Greene, só que a piada saiu pela culatra, né? Ele estava debatendo o Brian Greene, e Brian Greene, não sei se ele é agnóstico, não sei o que ele é, mas ele não acredita em Deus, mas ele fala, eu não acredito em Deus, mas eu rezo assim mesmo, né? Quando a minha mãe tava coisa e tal, eu rezei, né? E o Brian Greene e o Rich Dawkins brinca, mas eu não entro numa casa mal assombrada. Depois ele foi obrigado a se corrigir, porque falou, não, eu tava brincando, né? Porque muitas vezes até o fato do ateu acreditar em alguma coisa já gera um certo desconforto. E isso me lembra agora também o livro do Ben Hicks mesmo, que ele faz uma abordagem, né, sobre essa metafísica, né, e sobre espiritualidade ateísta, e vai ser parte da minha crítica do que também o Ben Hicks concebe como espiritualidade, né. Eu como materialista, né, particularmente aí eu vou, quer dizer, a minha posição enquanto materialista, eu concebo que tudo deriva da matéria, né. Mesmo que não seja algo tangível, de certa forma, não seja algo realmente, né, seja metafísico ou seja físico de certo modo, e aí ele cita muito até os números, mas tudo provém da matéria, né, tudo provém da própria consciência, né, parte, né, dessa matéria, né, os números, as ideias não existem por si só, né, se não tem um ser pensante por trás, né, as ideias elas não os números, nada não surge, assim, não existe de forma vazia, né, precisa de um ser pensante por trás, né, então na minha concepção materialista, né, tudo provém sim da matéria, e até quero escrinchar um pouco sobre essa concepção, né, uma das concepções do Matheus Benix, nesse último livro que ele trouxe agora, Por que Não Creio.